Em uma entrevista para lá de polêmica, Jair Messias Bolsonaro, nosso amado presidente de coração, junto com seu filho Eduardo Bolsonaro, que estava na posse de Donald Trump, resolveu quebrar o silêncio, mesmo falando entre entrelinhas. Ele revelou uma coisa que vai deixar vocês chocados. Na verdade, vocês não, viu, gente? Vocês vão ficar felizes com as declarações deles. Mas tem ministros do STF que com certeza já devem estar em pânico. Aqueles que têm cabelo devem estar sem sono. Aqueles que não têm cabelos devem estar perdendo sono. E os que têm estão arrancando cabelo diante disso. Porque, segundo Eduardo Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro, olhem o que vai acontecer aqui no Brasil. Pensar duas vezes no que eu vou falar aqui para não tomar, de repente, alguma medida contra a minha pessoa. O que eu posso falar é que todos eles estavam cientes da questão do Jair Bolsonaro não ter comparecido, porque até onde eu sei foi a única autoridade convidada pessoalmente pelo Trump, porque esse convite ele passou pela mão do presidente Trump, ele despachou pessoalmente o convite para o Jair Bolsonaro. E que, lembrando, o Jair Bolsonaro ele não é simplesmente uma pessoa que tem relação com a família, né, que os seus familiares têm relação com a família, um ex-presidente, mas ele também é oposição ao governo Lula. Então, olha o recado que o Brasil mandou para os Estados Unidos, mandou um recado de enfrentamento. Eu relembro aqui, o Hamas soltou agora os reféns, mas 12 horas após a eleição do Trump, estava pedindo cessar-fogo. O Putin declarou que estava pronto para sentar à mesa para discutir a guerra da Ucrânia. O Xi Jinping, através do porta-voz do Partido Comunista Chinês, disse que esperava um convívio pacífico com a América de Donald Trump. E o Brasil aqui não, mandando recados, falando que o Trump é a nova cara do nazismo, impedindo a ida de Jair Bolsonaro, e lembrando aqui, né, quando o Lula, com condenação, poderia e foi ao exterior. Então isso tudo, quando você fala para um americano, é muito simples, é muito fácil você mostrar para ele que a gente está vivendo uma ditadura aqui. Eu me arrisco a dizer que eu esperava que o Alexandre de Moraes fosse ser mais perspicaz e permitir a ida de Jair Bolsonaro. Porque a não ida de Jair Bolsonaro gerou um prejuízo muito maior do que se ele tivesse ido. E fora isso, só para finalizar aqui, os jantares que nós estamos é longe de uma questão de status, de glamour que seja, né? Por mais que seja maravilhoso o vestido da Ivanka Trump, né? A dança lá, a valsa lá no salão do Starlight Ball, aquilo dali passa do meu lado o Mark Zuckerberg, do meu outro lado aqui passa o Patel, do outro lado aqui passa a Palme Bond, passa o PGR, o chefe da CIA, o chefe do FBI, o ministro da Saúde, Bob Kennedy Jr. Então, é uma infinidade de pessoas que passam ali e, por vezes, você tem a oportunidade de conversar com elas, que elas estão acessíveis. Né? São jantares exclusivos, 100 pessoas, 200 pessoas. Então, isso daí é que é o mais interessante. Obviamente, a gente não pode abrir tudo, mas, certamente, existe uma preocupação com o Brasil e existe muita consciência do momento que nós estamos vivendo. Então, eu acho que no andar da carruagem, a gente vai começar a ver, principalmente nesse primeiro ano, algumas medidas que vão impactar o Brasil vindo lá do governo Trump, como essa agora da questão migratória. Quanto ao presidente, eu queria só lembrar o seguinte, né, presidente? Os homens mais impopulares do Brasil podem viajar para qualquer país e comentar assuntos políticos com os quais eles não têm nada a ver, como, por exemplo, os ministros do Supremo que comentam o sistema de governo agora. O senhor, que é o único político brasileiro que pode circular, um dos raros políticos brasileiros que circulam sendo aplaudido em todos os lugares, o senhor não pode comentar nada sobre política e também não pode viajar porque o senhor fugiria do Brasil. Augusto, a negativa para eu não viajar, que está assinado ali pelo senhor Alexandre de Moraes, ele cita o exemplo seguinte, que alguns saíram e não voltaram, como Felipe G. Martins, que saiu dia 30 de dezembro de 22 no avião do presidente Jair Bolsonaro e não mais retornou. Isso não é verdade. Já está comprovado. Ele não esteve no meu avião. Ele, até nessa data, é uma data que ele embarcou aqui de Brasília para Curitiba. A família dele, a noiva dele, é do interior do Paraná. E use isso
Parece que se dá uma ordem, olha, dá negativa aí. O assessor vai lá e inventa um negócio qualquer, com muita criatividade, e o ministro assina embaixo. Isso é horrível. Dá uma negativa fundamentada, sem problema nenhum. É que você pergunta, né? Qual a acusação contra mim? Não me pega em joias, em cartão de vacina, tentativa de golpes. Não existiu nem atos preparatórios, nada, zero. Eu fiquei lá os 3 primeiros meses após dezembro de 22 nos Estados Unidos. Ouso dizer, eu não falo inglês, eu nem arranho, tá? Eu acho que uns 2 anos começaria a arranhar. Mas eu tive convite para ficar lá. Eu fui tratado como rei nos Estados Unidos. Tinha uma casa lá que uma pessoa me cedeu, né? Uma pessoa conhecida, famosa até, não paguei nada. E depois de um mês eu tive que sair de lá, que eram 600 pessoas em média por dia, iam lá para tirar fotografia comigo. Augusto, eu sou uma pessoa simples, né? Ia lá almoçar lá, o que seria aqui no Brasil, que chama de pé sujo, né? Lá eu tinha nos restaurantes lá de supermercado, mais da metade das vezes, quando ia pagar a conta, alguém já pagou. E quase todas as vezes, o cara falava, olha, pagou e ele está por aqui, mas a ordem é não falar quem ele é. O que eu recebi de roupa, de brindes, etc., na minha casa, não está no gibi. Às vezes que no supermercado também, o custo médio era $400, eu ia pagar, olha, a conta está aqui, já tem uma pessoa que vem pagar, só se eu ir embora. E não aparecia o cara. Eu tive proposta para trabalhar lá, seria no primeiro momento, quem diria, não, o vovô propaganda, né? Não o garoto propaganda. Estava havendo um boom de compra de imóveis por parte de brasileiros. Eu não fiquei parado lá em Orlando. Eu quase todo dia andava. Fui lá no pessoal, lugar mais humilde lá de Orlando, fui num cachorro-quente, tinha lá um brasileiro vendendo, né? Geralmente são os latinos que fazem isso aí. Eu perguntei, quanto é que você fatura por mês? Ele, a esposa, e de vez em quando tinha um cara para ajudar lá. Eu faturo $30 mil por ano, por mês. $1.000 por dia. E permite ele ter uma vida tranquila da parte dele. É um outro país, uma outra vida. Mas o tratamento que me dispensaram é de arrepiar. É você chorar de vez em quando. O que ficou na memória de muitas pessoas, poxa, eu fico até comovido em falar, é o que nós fizemos de bem durante a pandemia. Ninguém quebrou no Brasil. 2 programas, Pronamp e Bem, lá pela equipe brilhante lá do Paulo Guedes. Criamos o Pix 2020, depois do auxílio emergencial, que descobriu os quase 40 milhões de pessoas que passaram a ganhar auxílio emergencial, nunca tinham tido conta em banco. E a conta estava lá inativada. Fazer o quê com isso? Um trabalho brilhante do Banco Central, na pessoa do Roberto Campos e também do Paulo Guedes, obviamente. E botaram para frente a questão do Pix, é uma realidade. E quando se fala em Pix, Augusto, o que o governo deve ter visto, né? Eu acho que passou desapercebido aqui. Quando ele viu que, por dia, a movimentação era acima de 100 bilhões de reais, o governo, opa, vamos ver o que a gente pode fazer. Deu, chama-se um movimento preparatório. Houve a reação da sociedade, tá? Em especial aquele vídeo lá do Nicolas, que foi uma coisa que ninguém podia acreditar, o alcance, a maneira como ele sintetizou aquilo e botou no papel. Nos orgulha, ele está no nosso partido, o PL, o garoto Nicolas, eu chamo de garoto porque eu tenho 40 anos mais velho do que ele, tá certo? Mas foi uma coisa que o governo recuou. E quando disse, não é nada disso, recuou por quê? É igual agora a questão do alimento vencido. Querem convencer a população que tem uma data de vencimento que está ali, ele sabe como é que é aqui as questões no Brasil, e dizendo que a data pode ser um pouco mais flexibilizada. O que o governo pode fazer agora? Em vez de vender mais barato o alimento depois dessa data, né, ele aumentar o imposto até a data do vencimento real. Presidente. Porque se cria aí, ele pode criar para isso o imposto do pecado. Pois não. Perfeito. Deixa eu rodar aqui com mais perguntas dos nossos comentaristas. Alexandre Garcia. Presidente, deputado Eduardo, tudo bem? Presidente, vou desviar um pouquinho, estamos falando bastante de Estados Unidos, queria falar de Brasil. Dia 1º de fevereiro tem a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado.
E, como a gente sabe, são dois cargos que têm um poder praticamente absoluto sobre a pauta das duas casas. Pode sentar em cima e não votar, né? Lá no Senado, o Senado é o único lugar que, aprovando o nome de ministros do Supremo, também tem o poder de reprovar, né? Se um determinado ministro não for o guardião da Constituição, como deve ser. E eu vi que o senhor está apoiando Alcolumbre, mas no mandato anterior de Alcolumbre, ele sentou em cima de pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Eu gostaria de saber por que o senhor está apoiando o Alcolumbre. Olha, eu acho que uma vez ele eleito, o comportamento não vai mudar muita coisa. O Davi Alcolumbre está eleito. É um final aí de Copa do Brasil, né? Por exemplo, aí o Flamengo e o CRB, lá de Alagoas, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Você já sabe qual é o resultado. Tá? E a votação é secreta. O que acontece? Nós, um dia que cometemos um erro, nós sonhamos em eleger o Rogério Marinho em fevereiro de 2023. E ele teve em torno de 33 votos. 13 votos nossos e 20 de outros partidos. E fizemos o possível. Perdemos. E quando você perde, você fica sem mesa diretora, nenhuma vaga lá, e sem vaga em comissão. Se você quiser convocar um ministro, quer convocar, por exemplo, a ministra Nise agora, que está com problema de dengue, entre outras coisas. Você não pode convocar. Você quer convocar o Haddad para explicar a questão de alimentação com prazo de validade, além do carimbo ali na lata, você não pode. E também na mesa. O que nós estamos negociando com esse apoio é a primeira vice-presidência. A primeira vice, você já participa da mesa. Você pode, numa ausência lá do Alcolumbre, botar em votação, por exemplo, o projeto da anistia. A gente não quer esperar a anistia para o futuro presidente de direita, caso seja eleito em 26, vai tomar posse em 27. Tem um pessoal que está preso aqui que é uma tortura. Se o elemento está preso porque fez algo de errado, é regra do jogo. O cara estuprou, sequestrou, assassinou. Eu não vou falar em corrupção porque você não tem punição para isso. Tá? Tudo bem, mas essas pessoas, isso é tortura. Cada segundo para eles lá é uma eternidade. Eu amanhã vou ver o jogo do Palmeiras na televisão aqui, como a semana passada eu vi o Palmeiras na Copa de Futebol Júnior ser eliminado. Fiquei chateado, mas quem está lá dentro está assistindo o jogo olhando para o concreto. Nós temos que trabalhar nesse sentido. E mais, se nós não temos, por exemplo, uma comissão e também uma vaga na mesa, o total são mais de 100 cargos que vai para oposição, para outros partidos. E nós não temos como trabalhar. A gente vai ser zumbi. A gente joga, inclusive, com esse reforço, para nós termos uma boa bancada por ocasião das eleições de 26. Não adianta um candidato aí, não quero falar o nome dele, né? É uma votação de uma candidatura até de protesto. Aí eu tenho um nome a zelar. Todos nós temos um nome a zelar. Mas nós não podemos perder essa chance. Nos fortalece para 26. Agora você pode ver, daí o outro lado, né? O outro candidato. O Bolsonaro foi candidato 3 vezes a presidir a Câmara dos Deputados. Sim, é verdade. Só que uma das vezes, o Alexandre Garcia, os outros todo mundo tem, né? Mas você é extremamente privilegiado aí. Em 2005, tivemos uma disputa, que foi o Severino Cavalcante e Luiz Eduardo Grinhal. Se você entrar no YouTube e bota lá o melhor discurso de Bolsonaro, você vê como eu destruí a candidatura de Luiz Eduardo Grinhal. Eu tinha a chance de ganhar zero. Mas como eu era candidato, eu tinha 10 minutos para ocupar a tribuna. E eu desmontei a maior fake news, nem se falava esse termo na época, do PT. A maior fake news da história do PT ocorreu em 2002, onde a internet, você tinha laptop, pegava o teu fio aqui do laptop, botava no plug do telefone. E levava vários minutos para você entrar no ar. E naquela época, o que o PT fez? Fez isso, botou na tela, quem votou sim ou votou não, na reforma da CLT, direitos trabalhistas, e botou lá quem votou sim,
como se tivesse votado para acabar com o 13º, com os fundos de garantia, com a hora extra, com a licença gestante. E nós não podemos acabar com isso com um projeto de lei. Nem por emenda à Constituição, que isso, como até o Michel Temer disse, outro dia também estava chateado, né? Há poucos dias, o presidente Michel Temer falou que não pode acabar com isso, que estão lá nas causas pétreas do artigo 7º. E esse ataque, né, de 2002, eu sofri 20 anos depois. Eu perdi. A história é longa, não quero trazer detalhes aqui, mas o TSE não me ajudou em nada, né? Ajudar para fazer justiça. Eu perdi 1,5 milhão de inserções de rádio no Nordeste. E como eu perdi, o que o PT fez? Repetiu essa fake news. O Bolsonaro quer acabar com a licença gestante, maternidade, 13º. O Bolsonaro é pedófilo. Até esse nego fez. Eu não podia mostrar o Lula abraçado lá com Fidel Castro lá atrás, com Daniel Ortega, com Chávez e com Maduro. Não podia mostrar em 2009, no Irã, fazendo campanha para que Ahmadinejad pudesse enriquecer urânio acima de 20% para fins pacíficos. A gente não podia mostrar nada. Então o que acontece? O que eu fico chateado? Toda vez que esse candidato do Senado, que ele está muito na imprensa, ele está gostando da imprensa, né? Está lá perguntando, ele fala as ideias dele, é um direito dele, que pode ter candidatura avulsa, mas daí alguém da imprensa pergunta, mas o Bolsonaro está apoiando o Alcolumbre com essa ficha? Eu levo pancada. Eu sofro desgaste. Eu nunca, o Augusto, joguei para cima de ninguém, tu se elegeu por minha causa. Mas esse senador, eu afastei ali, que tem uma disputa muito grande, entre outros, Marco Feliciano, e botei ele. E organizei a campanha dele, porque não tinha há pouco tempo atrás, não conseguiu se eleger deputado federal de São Paulo pelo PSB. E eu resolvi, então, fiz uma estratégia, tu vai ser o nosso candidato ao Senado. Não quer dizer que com isso que ele tem que fazer o que eu quero. Mas uma situação como essa, não dispute eleições e anule o voto. Ou vote lá no Girão. E o Girão não perde nada, porque o partido dele tem, não sei, acho que 1 ou 2 ou 3 senadores, né? E não tem espaço na mesa, nem tem espaço em comissão. Não perde nada. Se bem que eu acho o Girão um excelente senador. Então o problema é esse. É a mesma coisa na Câmara. Nós fizemos um acordo com o Arthur Lira lá atrás. Tivemos boas comissões. Inclusive o Nicolas foi ser um bom presidente da Comissão de Educação. E o Lira, todo mundo tem crítica a ele, né? Mas eu quero falar coisa boa. Se não é o Lira ser meu amigo, companheiro de algum tempo, nós não teríamos uma crise que era mundial, o preço dos combustíveis, zerado os impostos federais, do diesel, do etanol, da gasolina, do gás de cozinha. Graças ao Arthur Lira, fizemos isso. Graças ao Arthur Lira, nós botamos um teto de 17% do ICMS, o telefone, energia elétrica, gasolina. Tinha estado que cobrava 34% de ICMS de gasolina. Dava, na época, R$ 2,30 por litro de gasolina de imposto estadual. Então tivemos esse apoio lá. Achar que o que eu quero, que o Lira quer, nós vamos conseguir tudo, não vamos conseguir. É o possível. E crescemos. É uma marca nossa essa questão de diminuição da carga tributária que o próprio Paulo Guedes deu declaração depois. Estamos reduzindo impostos, estamos arrecadando mais. É que o Trump tem falado agora e já começou a fazer. Vai diminuir a carga tributária, inclusive dos ricos. Perfeito. Não é o papinho sempre aqui, né? Vamos cobrar. O rico não paga imposto. Eu lembro quando zerei os impostos federais, entre outras coisas, de jet ski. O cara tá vendo o rico. Não tem nada a ver. Quem toma conta na marinha do jet ski é uma pessoa humilde. Veleiro também, pedido do Gilson, de turismo, né? Gilson, por que se quer zerar os impostos de importação de veleiro? Ele falou, cada veleiro na Europa, lá são 7 milhões de veleiros. Direto ou indiretamente, cada veleiro, 2 empregos. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, essa política foi excepcional. O próprio Paulo Guedes, uma grande cartada dele. Vamos partir para a reindustrialização. O que é isso, Paulo Guedes? O que você quer com isso? Eu não tenho vergonha de falar que não entendo economia, não. Eu não fiz cursinho e colei na prova, não. Tá? O que você quer? O que é isso, Paulo Guedes? Ou PG ou Poço Ipiranga. Ele nunca reclamou de eu chamá-lo de Poço Ipiranga. Não é pejorativo, não. É porque ele é um cara manjava. Tá? Então, quando
ele diminuiu em 1/3 o IPI de 4 mil produtos. Ele falou que quero que as empresas produzam algo mais barato, em consequência vai vender mais, vai arrecadar mais, vai sobrar um dinheiro para o cara comprar uma máquina nova. É isso aí. Mas nós demos exemplo, o que seria uma reforma tributária? Essa agora que foi feita, que o PL, dos 90 e poucos deputados, 80 votaram contra, tem uns trairinhos ali que votaram sim, né? A maioria é de uma região do Brasil, porque eles sempre gostam de um carguinho, etc. Mas a conta é salgada para todo mundo. Nós vamos fazer a devida depuração em 26, mas estamos fazendo a nossa parte. Mostramos para o Brasil que você pode diminuir a carga tributária e arrecadar mais. Perfeito. Presidente, deixa eu registrar. E vocês, gente, o que vocês acharam de tudo que foi dito aqui? Basta ver esta matéria da Revista Oeste. Eduardo Bolsonaro afirma: posse de Trump encoraja a direita brasileira. E vocês acham realmente que a posse de Trump deu mais um gás para todos nós que somos conservadores de direita? Gente, eu não sei vocês, eu confesso para vocês que eu fiquei muito feliz com a posse de Donald Trump. Isso me deu uma vontade a mais de lutar, de fazer campanha para a direita no Brasil, de aguardar que Deus vai agir aqui também, assim como aconteceu lá nos Estados Unidos, aqui também vai acontecer com Jair Messias Bolsonaro como nosso presidente. Deus sabe de todas as coisas e a política é uma caixinha de surpresa. Sabemos que isso pode mudar depois de ver Lula com tantas condenações lá como presidente. Vamos aguardar, porque Deus com certeza vai abençoar o povo brasileiro. Ainda teve uma declaração de Bolsonaro esses dias dizendo na possibilidade de talvez Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro ou o senador Flávio Bolsonaro. Todos muito bem vão representar o nosso Brasil. Caso ainda continue Bolsonaro inelegível, teremos uma grande proposta de 3 grandes líderes que podem também mudar o nosso Brasil. E com certeza, ali, né, quem vai ser o braço direito deles, quem vai ser os seus conselheiros, é Jair Messias Bolsonaro. Então podemos ter certeza que o Brasil vai mudar. E vocês acreditam nisso para 2026? Se sim, deixe aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho para vocês. Peço para você curtir, compartilhar, comentar, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que está sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado, um final de semana incrível e repleto do amor de Deus. Até nosso próximo encontro.